Às vezes acho que o caminhão traz mais do que carga. Traz lembrança de quem já foi embora. Não sei exatamente quando eu comecei a reparar nas coisas pequenas. Talvez tenha sido depois de completar 59 noites sozinho na estrada, ou depois de a lanterna do posto falhar exatamente quando eu precisava dela. Eu sei que, para quem vive de trocar horizonte por horizonte, a rotina vira uma espécie de oração. Levantar, preparar o café num copo térmico, checar o freio, ver se a cinta está firme, ligar o rádio, sempre no mesmo ponto, e seguir. Eu faço isso sem pensar, quase como quem passa a mão no próprio rosto para saber se ainda está ali. Naquela viagem eu saí de madrugada. Tinha entregue no fim da tarde e voltava vazio. Com o baú limpo, sem palha, sem nada além do cheiro do metal e do couro do banco. Era uma rota longa, a rodovia que corta um monte de cidade pequena, com postos espaçados e luzes que parecem se apagar uma a uma quando você passa. Gosto desse trecho porque é direto. Não tem desvio, não tem cidadezinha para perder tempo. Só estrada e as linhas amarelas que se esticam como cordas. Liguei o motor, ajustei o farol e o tacógrafo marcou 11h35. Eu sempre levo o relógio no painel do caminhão e peguei aquele velho hábito de ver a hora como se ela pudesse me dizer se a viagem continuaria humana. O rádio estava baixo, só o suficiente para ouvir o vento. Tinha chovido à tarde. O asfalto ainda respirava um brilho de água, e o cheiro era de óleo e terra molhada. Não parecia nada fora do comum. Eu pensei nisso. Não parece nada fora do comum. Achei que era só cansaço. O primeiro sinal foi um peso na cabine. Não era peso que se mede na balança, era um aperto, um peso que empurra o ar. Eu senti como quando alguém se senta no banco do passageiro sem avisar. Não faz barulho, não mexe nas coisas, só ocupa o ar. Olhei para o espelho lateral sem vontade e vi meu próprio reflexo, o rosto encurvado, o suor seco no peito. Pensei que era algum resto de vento, que a cabine não fechou direito. Parei numa das áreas de descanso, abri a porta e respirei forte. O ar lá fora estava mais frio do que eu lembrava. Eu lembro de ter dito, alto, meio para mim mesmo: vai ver, é só frio. Mas o frio ficou preso na garganta. Segui viagem. A rodovia estava com pouco movimento. Um caminhão de vez em quando, uns carros que acendiam faróis bem de longe. Às vezes, quando a estrada está assim, a gente sente que o caminhão tem vontade própria. Ele acelera em subida sem reclamar, engole a noite. Eu vinha em terceira marcha, uma marcha longa que mantém o motor com voz grave, e senti por alguns segundos como se o banco do passageiro se ajeitasse. Não era um barulho, era um movimento sutil. Parei o olhar no botão do pisca, na mancha de sol no painel. É a estrada me pregando peça, pensei, e ri baixo. O problema é que, depois da entrega, as coisas mudaram de ritmo. Não era só um peso. Às vezes, quando eu desligava o ar-condicionado, uma respiração fina aparecia, ritmada com a minha. Não sei explicar. Não era som do motor, não era vento entrando pela janela. Era uma respiração que acontecia atrás do meu ombro, no espaço entre o banco e o ar-condicionado, como se alguém tivesse encostado a boca no meu pescoço sem tocar. Eu comecei a perceber pequenas diferenças. A toalha que eu deixava sobre a alavanca do câmbio estava menos amassada. O copo térmico no suporte parecia ter rodado um pouco. Uma fita, uma etiqueta que eu pregava na viseira, aparecia inclinada, como se alguém tivesse olhado o rosto no retrovisor e voltado a olhar para a estrada. Tentei racionalizar. Falei comigo mesmo. Ônibus sacode, estrada sacode, nada mais. E isso me servia por alguns quilômetros. A voz do rádio, quando vinha, fazia propaganda, falava de hospedagem barata no próximo trecho. O narrador do programa de madrugada falava com uma calma que dá sono. Eu desligava e ligava o rádio só para provar que meu ouvido não estava pregando peça. Às vezes funcionava, às vezes não. Foi numa dessas noites que parei num posto para abastecer. Posto com 2 bombas, luz amarela rachada. Um cachorro velho que dormia embaixo do balcão. A mulher do caixa me olhou como se tivesse me visto antes, com aquele olhar que mistura o reconhecimento com algo mais fundo, como se tivesse certeza de ter esquecido o meu nome. Eu paguei, beijei a ficha com o dedo, voltei para a cabine e, antes de pegar a alavanca,
percebi que o som de uma respiração estava ali de novo, mais perto. Acho que pus a mão no banco do passageiro só por reflexo. A mão encontrou couro frio e eu estive a ponto de dizer alguma coisa. Não disse. É engraçado como a presença muda as pequenas coisas. Um dia, numa curva longa, eu vi no retrovisor lateral uma sombra que não devia estar ali. Não era um carro, nem um caminhão. Era um escuro mais denso do que o resto da estrada. Uma lombada de sombra que parecia flutuar numa distância igual à da minha cabine. Quando a ultrapassei e olhei pelo vidro, não havia nada. Só escuridão e 2 faixas brancas. Meu coração bateu de um jeito estranho. Não de pânico, não desse pânico grande e dramático que você vê nos filmes, mas de uma apreensão fina, um reconhecimento tardio, como quando a gente encontra uma música que já ouviu e não consegue lembrar onde. A partir dali, as coincidências começaram a se repetir. A toalha no câmbio sempre reaparecia esticada. O rádio mudava para a mesma estação por conta própria. Uma estação sem música, só estática e uma voz baixa que eu juro que não conseguia entender. O retrovisor sempre marcava um brilho que não correspondia ao farol de nenhum carro. Às vezes, eu pensava que devia ser fome, cansaço, idade. Dizia, é só falta de atenção. E isso me protegia por uns minutos. Mas a sensação voltava. E era mais difícil fingir que era normal. A presença não fez barulho. Ela fez hábitos. Era como se um passageiro estivesse aprendendo a dirigir junto. Punha a mão no meu ombro quando eu virava, fazia a cinta arremedar, juntava o chão com a paisagem. Uma vez de madrugada, quando cai uma garoa fina que faz a estrada cantar, achei que tinha ouvido um sussurro. Não palavra, só melodia de voz, que dizia meu nome, mas ao contrário, como se fosse o eco da minha própria fala. Eu parei o caminhão na beira da pista e fiquei ali, as luzes de emergência piscando, olhando a estrada que seguia vazia. Um carro passou a 50 metros e o motorista me olhou com pena, como se me visse chorando. Eu nem sabia se chorava. Nessas noites o sono vinha pesado quando vinha. E o corpo que dirige é traidor. Ele vê sombra onde o olho pergunta por sinal. Às vezes eu deixava a porta aberta e o som do motor fazia companhia, e então sentia que não estava sozinho. A sensação de que havia alguém do meu lado fez com que eu ficasse arrogante por uns minutos, como se dissesse, tá, então mostra o rosto. Mas o rosto nunca vinha. Era como se a presença se alimentasse da expectativa. Eu comecei a falar sozinho mais do que o normal. Dizia coisas bobas, piadas fracas, e me punha a ouvir se havia resposta. Nunca houve. O ápice, se é que posso chamar assim, foi numa madrugada de neblina tão densa que as luzes do caminhão pareciam lanternas submersas. Eu vinha devagar, 25 quilômetros por hora. Não mais que isso. E escrevo assim porque as medidas me ajudam a colocar ordem na confusão. 25 quilômetros por hora, farol alto caminhando por entre o vapor da estrada. Eu vi de repente uma luz pequena à beira da pista, um clarão que não tinha nada a ver com o reflexo dos postes. Parei imediatamente. Desci, respirei, e o mundo estava tão quieto que até o motor desligado fazia barulho por dentro da cabeça. A luz se movia em passos curtos, como alguém andando no acostamento. Eu me aproximei e não havia ninguém. Só uma caixa aberta, vazia, com uma etiqueta amassada. A etiqueta tinha um número riscado, um nome que parecia familiar e que eu não conseguia lembrar de onde vinha. Peguei a etiqueta e senti o calor de uma respiração quase imperceptível na nuca. Virei-me devagar, os olhos rasos de lágrima, e vi a cadeira do passageiro molhada como se tivesse chovido dentro do caminhão. Não havia vento, não havia chuva, só aquela idade de presença. Peguei a etiqueta e a coloquei no bolso, como quem se pega guardando um bilhete de trem que não lembra por que comprou. Continuei. A estrada me levou outra vez, e eu fiquei com a etiqueta no bolso como se fosse uma prova palpável de que algo tinha acontecido ali. Às vezes, à noite, eu puxava a etiqueta e olhava, e ela estava sempre ligeiramente mais gasta, como se alguém a manuseasse quando eu não via. Outras vezes eu achava no painel pedaços de papel, onde havia escrito coisas que eu não recordava ter escrito, horários que não bati no tacógrafo, lugares que não visitei.
Uma vez encontrei uma fotografia dobrada, uma foto antiga, papel amarelado, e nela havia um caminhão parecido com o meu, estacionado num posto que eu conhecia. No verso, anotado com uma letra que eu juro que não reconhecia, estava escrito: "Não o deixe ir sozinho." Eu passei a partir de então a prestar atenção a tudo que eu antes ignorava. A ordem das bobinas de cabo no porta-luvas, a inclinação da alça do freio de mão, a marca do café no copo. E percebi que a presença brincava com isso. Movia coisas apenas o suficiente para que eu sentisse, mas não o suficiente para que eu tivesse provas concretas quando precisava mostrar. Era um jogo de sussurros. O caminhão ficou mais pesado? Eu sentia. O banco se inclinou? Eu sentia. Mas se eu chamasse alguém no rádio? "Alô, você aí?" Só tinha estática. No fim, não houve grito, nem ataque, nem revelação forte. O que houve foi uma persistência, uma companhia contínua que mudou a voz do caminhão. Numa noite, já cansado de tentar ser racional, parei num mirante vazio, abri a porta e fiquei olhando o mundo estendido. O rosto do passageiro, no reflexo do vidro, parecia uma mancha mais clara contra a escuridão. E então, de repente, entendi, de um jeito que doeu. Aquilo não era só alguém que vinha comigo, era alguém que não queria que eu voltasse para casa sozinho. Talvez fosse inveja, talvez fosse medo, talvez fosse uma atenção tão intensa que não tinha como ser boa. Eu não sei. Só sei que a ideia me deixou frio por dentro. Quando voltei para o caminhão, a etiqueta no meu bolso estava rasgada num canto. As letras continuavam ilegíveis. Entrei, liguei o motor e pela primeira vez senti vontade de chorar de cansaço. Coloquei o corpo no banco e pensei em todas as noites que tenho pela frente. Respirei fundo, senti a presença ao meu lado como sempre, e falei em voz baixa, como se pedisse licença. "Vai embora, então. Se for tua vontade, vai." Não sei por que disse aquilo. Talvez porque a estrada gosta de responder quando a gente fala sério. Ela não foi embora, mas houve uma mudança. A respiração que vinha do lado pareceu diminuir, tornar-se mais distante, como se algo se acomodasse. Segui a viagem com o rádio baixo, com o tanque cheio e com a etiqueta rasgada num bolso do casaco. De vez em quando eu sentia um arrepio, sentia uma mão fria na nuca que não tocava a pele. Às vezes, ao parar no próximo posto, a mulher do caixa me olhava igual, como quem reconhece sem lembrar, e dizia: "Você passou por aqui, não passou?" Eu concordava com a cabeça, sem vontade de explicar. E tudo continuava acontecendo em pequena escala, como um relógio mal regulado. Hoje eu falo sobre isso, e tento não dar jeito nisso com palavras grotescas. Não houve sangue, não houve violência, só companhia e pequenas invasões de intimidade. A estrada continua sendo estrada. O caminhão continua sendo caminhão. E eu sigo levando coisas. Às vezes são caixas, às vezes são pacotes, às vezes são lembranças alheias. Aprendi a conviver com o fato de que, em algum ponto da viagem, algo pode subir comigo e não saltar quando eu quiser. Aprendi também que não adianta arrancar a etiqueta do bolso se a impressão dela já está cravada na pele. No fim de tudo, o que me resta contar é isso. Não sei se aquilo me acompanhou porque teve dó por maldade, por curiosidade ou por simples costume. Não sei se era espírito, memória, ou só a minha cabeça cansada prestando peças. Só sei que, quando eu paro o caminhão à noite e apago as luzes, às vezes sinto um peso no banco do passageiro e penso em todas as viagens que eu não faria se tivesse alguém ali me segurando pelo braço. E aí eu suspiro, prendo a respiração por um segundo e espero que o farol distante se aproxime um pouco mais rápido. Talvez eu esteja dizendo demais. Talvez eu esteja dizendo de menos. Só sei que, na madrugada seguinte, quando o tacógrafo marcou 4h27, e eu escrevo assim porque gosto de colocar ordem no que me escapa, eu senti a fita que cobria o retrovisor soltar-se com um estalo minúsculo, como se alguém tivesse ajeitado o cabelo. E naquele estalo, reconheci uma mentira que me conforta. Não sou tão sozinho quanto eu pensava. Ou talvez, e isso é o que me faz dormir mal, eu já esteja acostumado demais à companhia.
O posto era desses que a gente vê só de passagem, com um letreiro amarelecido e uma luz que tremia como vela. Parei ali porque a chuva tinha apertado na estrada e minha visão ficou preguiçosa. Nada demais, só vontade de esperar um pouco até a neblina abrir. O relógio do painel marcava 2h15 pela madrugada. Eu sempre leio a hora em voz baixa, como se isso colocasse o dia de volta no lugar. 2h15. Era tarde ou cedo, dependendo do lado que você escolhe da estrada. Eu escolhi o acostamento, estacionei no canto mais longe do posto e desliguei o motor com a mesma mecânica de sempre. Embreagem, ponto morto, freio, chave. O caminhão ficou imóvel. A chapa do painel ainda brilhava com aquela luz azul fraca, e eu deixei o pisca ligado só por costume, sem motivo. A chuva lá fora fazia uma parede de brilho na estrada, as gotas pequenas batendo no capô como se fossem dedos contando o tempo. Entrei na cabine devagar, sem fechar a porta direito, mais para ouvir se o mundo lá fora continuava com o seu barulho de sempre. Queria dormir com essa presença do lado de fora, porque é mais fácil adormecer quando o mundo tem ritmo. Apaguei o farol, abri a caixa térmica, tomei um gole de café frio, café de posto, café que sabe a estrada, e me ajeitei no banco. Revi mentalmente a rota, trocar pneu amanhã na primeira oficina, passar no escritório para assinar o comprovante, voltar cedo para casa se o serviço deixasse. Coisas práticas que segurem o pensamento quando a noite começa a empurrar o resto para a beira do raciocínio. Foi então que ouvi. No começo pensei que vinha da chuva. Um som contínuo, baixo, que parecia vibrar no metal do caminhão. Um ruído que não era o ronco do motor, porque o motor estava desligado. A princípio neguei. É só reflexo, é só a água, é só o casco do caminhão fazendo eco. Mas o som persistiu insistente, como se alguém tivesse ligado um aparelho dentro do habitáculo e esquecido. Fui resistente, porque a estrada me ensinou a desconfiar de sustos fáceis, mas o som foi se revelando em camadas. Era grave, quase como o sopro de um peito, e vinha de dentro do compartimento do motor, embora o motor estivesse frio ao toque. Levantei, caminhei ao redor do caminhão com a lanterna do celular. Nunca deixo de levar uma. E encarei a grade dianteira. Encostei a mão no capô e senti frio, normal para o tempo. Então depositei a palma no metal perto do paralama, só para sentir se havia vibração. Havia. Uma vibração tão sutil que parecia vergonha de existir. Não era elétrica, não era nada que eu pudesse associar à falha mecânica. Era como se uma respiração morna tivesse se aninhado entre o motor e a lataria, e só agora tivesse decidido se mover. Voltei à cabine com o coração mais atento, porque a estrada velha te deixa desconfiado de qualquer alteração. Fechei a porta, tranquei, fiz o ritual de ajeitar a almofada, colocar o casaco dobrado atrás do banco. O som ficou mais claro. Agora eu não podia negar nem com vontade. Era um ruído que tinha cadência, uma inspiração e uma expiração longas, espaçadas, como quem tenta economizar ar. Fiquei parado, escutando, e percebi que a respiração batia num ritmo que acompanhava o meu próprio pulso. Não sempre igual, mas como se procurasse combinar qual era o compasso certo para se manter. Falei em voz alta sem pensar direito. Quem tá aí? A resposta foi o som, que continuou sem mudar de tom. Não era um trote, não era nada de humano. E isso foi o que me deixou mais desconfortável. Não reconhecia a origem nem a intenção. A cabine tem tantas frestas, tantas ranhuras que guardam som, que é fácil confundir ruído com presença. Ainda assim, o som dava a sensação de alguém ocupando o espaço. Não sentava, não mexia nas coisas, só estava. Como se o caminhão tivesse ganho um passageiro que se recusa a se mostrar. Tentei racionalizar. Abri o capuz, olhei bateria, correias, radiador, tudo em ordem, nada que explicasse um som que imitava a respiração. Molhei a ponta do dedo no ar e percebi umidade no metal, como se alguma coisa respirasse e soltasse vapor. A chuva lá fora tinha diminuído. E mesmo assim a umidade interna não sumia. Pensei em alarme de carro, ventilador emperrado, bicho preso. Tudo parecia provável e ao mesmo tempo insuficiente. Voltei para a cabine como quem volta de uma busca sem resposta. Deitei com a luz de leitura apagada.
mas deixei a lanterna no batente. A voz do posto, a luz amarela lá fora, a sombra do canteiro, tudo parecia estar menos certo quando o som ocupava o espaço. Fechei os olhos e tentei fingir que aquilo era só um ruído mecânico, repetindo mentalmente instruções de manutenção. Verificar junta, dreno, mangueira. Mas a respiração parecia mais sábia que qualquer peça. Ela se acomodava nos tempos mortos entre um pensamento e outro, e quando eu voltava a raciocinar, ela já tinha mudado o compasso, como se tivesse testado vários jeitos de existir até encontrar um que não me fizesse correr. A noite avançou num modo que eu só aprendi a medir por sensações. A lanterna do posto oscilava de vez em quando, o cachorro do frentista latiu 3 vezes distantes e os carros que vinham pela rodovia diminuíam até se tornarem pontos brilhantes longo do horizonte. Eu dormi e acordei de um sono leve, muitas vezes. Cada vez que abria os olhos, a respiração estava ali, calma, quase humana. Em certo momento, acordei e percebi que a manta que eu deixo no banco do passageiro estava mais esticada do que eu costumava deixá-la. Não havia marcas de dedos, só o tecido arrumado com cuidado. Pensei que devia ter ajeitado e esquecido. Isso me serviu por mais uns minutos. A repetição virou rotina à meia-noite. Eu contava às vezes que o som mudava de tom, como quem conta tacadas. De 3 em 3 inspirações, havia um ruído mais curto, um estalo fino como de sapato numa escada. Eu não estava em pânico. Pânico é um fogo que queima a visão. O que eu senti foi uma inquietação lenta, uma sensação de intimidade roubada, como quando alguém entra no seu quarto e mexe na foto da família sem você ver. Fui olhar o espelho retrovisor interno e vi apenas a minha nuca refletida. O sono marcado nos olhos. Não havia figura ali, só a certeza de que algo respirava no caminhão. Na madrugada, quando o posto ficou ainda mais vazio, acendi o rádio só para ter outra textura de som além da respiração. Sintonizei numa estação fraca, com voz de locutor que fala devagar, tal qual os anúncios. O som do rádio se misturou ao sopro e por um instante deu a impressão de que havia 2 respirações, a daquele ser sem corpo e a minha, que tentava manter tudo normal. O locutor falou o nome de uma cidade que eu conhecia e a respiração fez um tipo de pausa. Foi ali que entendi que o som respondia ao ambiente, que ele escutava mais do que eu, como se fosse interessado no que eu escutava. Levantei outra vez, mas sem lampejar de coragem. Saí do caminhão, caminhei até o módulo de banheiro do posto e encarei meu rosto no espelho embaçado. Os olhos pareciam maiores, cansados de tanto vigiar. Voltei para a cabine e encontrei o copo térmico no suporte ligeiramente deslocado, inclinado num ângulo que eu não colocaria. Detesto admitir que aquilo me fez sentir observado, como se alguém tivesse checado se eu dormia bem. Coloquei a mão sobre o banco do passageiro e senti uma marca de calor, nada demais, mas calor. Respiração que aquece. Quando a madrugada começou a clarear na cor cinza de chumbo, a respiração mudou. Tornou-se mais compassada, quase sincronizada com a minha, e então, pela primeira vez, pareceu tentar comunicar. Não em palavras, porque não houve palavra, mas numa mudança de pressão, numa sequência de inspirações mais curtas. Pensei em falar, em perguntar nome, em perguntar por que ficar. Falei num tom que achei ser só meu. Se for só companhia, fica. Se for outra coisa, vai embora. Não sei por que falei aquilo. Talvez por costume de negociar com o desconhecido. Estrada me ensinou que se pode conversar com objetos e muitas vezes obter resposta. A resposta não veio em som. Veio num gesto minúsculo. A luz interna da cabine, que eu deixo no modo fraco, piscou uma vez e depois ficou calma. O rádio estalou e sintonizou uma frequência que eu não sabia existir, um tipo de chiado que parecia a palavra incompleta. Havia funda tristeza ali, ou talvez eu quisesse que tivesse. É curioso como a gente projeta emoção em ruídos neutros quando a noite nos aperta. Sentei e dei um curto riso sem graça, como quem faz piada para manter a sanidade. O som continuou ritmado, e eu me percebi estranho ao tentar contar o compasso com a unha no joelho. Não houve final dramático. Em nenhum momento houve revelação óbvia, nem figura que se ergueu das sombras.
O que houve foi uma continuidade que me ensinou a conviver com a presença. Ao clarear do dia, com o céu virando um azul lavado, o som foi ficando mais distante, como se tivesse decidido que a luz não era compatível. Eu deixei o caminhão ligado por uns minutos só para ouvir o motor certo e senti alívio quando o ruído do motor preencheu a distância que a respiração ocupava. O som estranho não sumiu de vez. Ficou como lembrança um molde de ar vazio colocado no lugar onde antes havia silêncio. Saí do posto, enchi o tanque e paguei sem olhar muito. O frentista me perguntou se eu tinha dormido bem, e eu não disse a verdade. Digo sempre que dormi razoavelmente. É uma resposta pronta. Numa mão, o comprovante. Na outra, alguma coisa que era minha e que agora parecia ter ganho companhia. Segui viagem com a manta ainda no banco do passageiro, e várias vezes olhei o banco como se esperasse ver um contorno. Não havia nada além da manta, mas o som habitou meu pensamento por dias. Cada vez que parava o caminhão, eu aguardava que o motor morresse e deixasse só silêncio. E algumas noites, quando a estrada chama e eu paro num posto com luz de vela e chão molhado, percebo o espaço que a respiração ocupou e sinto por um segundo o desejo de que volte. Foi assim que aprendi uma regra nova. Quando o caminhão desliga e algo ainda respira, a gente não precisa forçar a expulsão. Às vezes a presença só quer existir, acompanhar a viagem de alguém que não reclama. Outras vezes quer testar os limites do corpo humano. Até quando ele aguenta ouvir sem entender. Eu não sei qual desses motivos explica o que aconteceu comigo. Só sei que agora tenho noites em que, antes de apagar as luzes, eu ajeito a manta e, com voz baixa, digo: fica, se quiser, mas sem fazer barulho. Nunca tive resposta em palavras, só em ritmos, e por enquanto, talvez isso baste. Eu não sei bem quando a estrada deixou de ser só caminho para virar catálogo de lembranças. Acho que foi devagar. Uma coisa que foi se enroscando nas noites em que eu tinha mais tempo para pensar do que para dirigir. Trabalho com frete faz tempo. Anos e horas acumuladas, um pouco de sono no corpo e muita solidão na voz. E a gente aprende a não se apegar a caixas. Caixa é caixa. Peso, etiqueta, nota fiscal. Acontece e pronto. Só que, naquela viagem, a caixa veio com o resto de voz. Peguei o frete no armazém tarde da tarde. Uma encomenda pequena, papelão limpo, fita escura, sem lacre eletrônico, só um papel grampeado com um endereço que eu tive que repetir 2 ou 3 vezes para entender. O tipo que conferiu a carga me olhou de canto, deu um sorriso curto e falou: é o último frete, tá? A senhora mora na Estrada Velha, casa queimada, a placa tá meio sem número. Eu anotei tudo, confirmei a nota, assinei e puxei o freio. Não é a primeira vez que me mandam entregar em lugar esquisito. Então achei que seria mais uma noite dessas. Farol, asfalto, posto, café frio. A rodovia corta aquelas cidades pequenas que apagaram quase tudo, menos a farmácia e a igreja. Tem trechos que são luz de posto e mais nada. Saí com o caminhão leve, cabine cheia só de mim e do costume de não perguntar demais. O tacógrafo marcou horas que eu nem guardei direito. Aqui eu guardo as horas na memória como se fossem nome de paradas. Segui. A chuva tinha parado há pouco, o asfalto brilhava, e o rádio, aquele velho companheiro, soltava uma voz indistinta. Era noite, e a estrada gostava de se estender. No começo foram só detalhes. Parei 2 vezes para ajustar a rota, perguntar instrução, nada mais. A placa que o ajudante do armazém descreveu não existia do jeito que ele falou. Havia uma placa torta, metade apagada, e 1 quilômetro de terra que levava a uma casa com a fachada coberta de musgo. O portão estava entreaberto. Acertei o farol baixo e entrei devagar, porque estrada de terra à noite te exige respeito. O motor desligado faz um silêncio que dói. Eu gosto de fazer o motor falar ainda que seja pouco. Mas naquela noite o silêncio do mundo parecia pesado de propósito, como se estivesse esperando eu dizer alguma coisa. Bati na porta. Nenhuma resposta além do vento e da água secando nas folhas. A campainha era uma ferragem antiga, o som estranho de quem só toca quando tem memória. Esperei 5 minutos,
que é um tempo que pesa. Um homem veio da cozinha, rosto molhado de vela, mão de quem fez muitos concertos. Ele abriu só metade da porta, olhou a caixa com curiosidade e disse: "A senhora não mora aqui, não?" Ela foi faz uns dias. Eu ri. Ri porque é reflexo e porque a estrada te ensina a rir para não ficar sem saída. E falei que talvez ela tivesse saído, que eu deixaria a encomenda. Ele disse, sem levantar muito o tom, que ela só tinha ido embora e que a casa ficaria aberta por um tempo para quem quisesse levar algo. Achei que era jeito de gente da roça dizer adeus. Guardei a caixa no canto, escrevi no papel que entreguei no portão e fui embora. Segui viagem com aquele rastro de estranheza grudado às botas. Pensei que talvez fosse só a hora tarde, que minha cabeça vagabunda transformava a gente em fantasma. Mas a estrada tem memória e as coisas pequenas se repetem até cansar. No próximo posto, a moça que atende o caixa me perguntou com indiferença: "O senhor entregou para Lúcia ontem? Dizem que a casa ficou vazia." Eu tive que me concentrar para lembrar o nome que eu não tinha ouvido direito no armazém. Lúcia. Entreguei. Eu respondi. A moça franziu o senho como quem encontra peças fora do lugar e disse: "Ela morreu. Faz 3 dias." Eu olhei para o recibo e o clima do posto ficou diferente. Não era o mesmo de qualquer outra madrugada. Eu senti o coração esbarrar no peito, não de medo estrondoso, mas de um desconforto que se instala e não vai embora. Voltei para os papéis quando parei para beber café. A nota fiscal estava assinada, carimbada, mas havia algo a mais. Uma listagem, escrita à mão, com horários e nomes antigos, e uma frase riscada à caneta que eu não consegui decifrar. Talvez eu tenha batido o olho errado. Às vezes, cansaço faz a gente enxergar marca onde não existe. Resolvi seguir. A estrada é feita de coisas que a gente não carrega, mas às vezes carrega sim. No dia seguinte, fiz rota curta e depois retornei, porque o serviço pedia. Passei pela mesma estrada antiga e notei as flores na cerca. Não flores de jardim, mas arranjos simples, plásticos molhados que alguém deixou na entrada e uma foto presa na madeira. Uma foto de pessoa sorrindo, encolhida no meio de fita crepe. A foto me fez afrouxar a jaqueta. Era a mesma que a moça do posto citara. Lúcia. Um retrato de quando as pessoas ainda tinham força para sorrir feliz na foto. Não era uma cena de luto que aparece nas novelas. Era uma tristeza prática, real. Flores, foto, bilhetes grudados com instrução de onde deixar as chaves. O medo foi sendo o som de pequenas certezas que se juntavam. Comecei a receber ligações de alguém do escritório pedindo confirmação. A entrega foi feita? Eu respondia que sim, que deixei a caixa no portão. Eles pediam detalhes. Quem abriu? Quem recebeu? E eu, cada vez mais distraído, me lembrava do homem na cozinha, da porta entreaberta, do cheiro de café velho. As perguntas começaram a soar como acusação. E se não era para ter deixado? Eu não sabia. Não sabia se tinha deixado certo, se devia ter entrado na casa, se devia ter perguntado mais. As regras de frete são claras. Não abrir, não mexer, entregar e comprovar. Eu devia ter seguido. Mas havia uma lacuna entre o que a nota pedia e o que a vida permitia. Uma tarde, voltando de outro percurso, parei num bar à beira da estrada e, por costume, olhei as páginas do jornal local. E lá estava. Uma coluna pequena, entre anúncios e uma história de praça, com letras miúdas, anunciando que uma mulher chamada Lúcia, moradora da Estrada Velha, havia falecido, e que o velório acontecera na igreja matriz no dia anterior. A data coincidia com a entrega que eu tinha feito. Eu dobrei o jornal, como quem dobra uma lembrança que não quer abrir mais. A notícia tinha um tom seco, como se fosse rotina. Meu café ficou amargo, como se alguém tivesse esquecido de colocar açúcar. Eu pensei em voltar ao caminhão e recolher a caixa, desfazer o que tinha feito. Mas o que se desfaz no mundo da estrada? As coisas seguem, eu me obriguei a seguir também. Com o tempo, pequenas provas foram se encaixando. No armazém, um colega comentou, meio sem querer: "Essa corrida era estranha, né? A nota veio sem remetente certo." Na delegacia, onde às vezes tenho que levar documentos,
O atendente me olhou com um cansaço que é amigo dos segredos e murmurou: saudade de quem morre assim de repente, sem deixar ninguém para reclamar. Eu comecei a juntar as peças não com afã de detetive, mas com o desconforto de quem se sente cúmplice sem ter feito nada intencional. A entrega, que era só mais um documento, tinha virado passagem. A descoberta completa veio num detalhe que eu não esperava: uma carta dobrada dentro da caixa. Eu juro que não sei quando alguém colocou aquilo ali, se foi no armazém, se foi na casa, se era parte da mercadoria. Mas numa noite de chuva, eu precisei abrir a caixa porque sentia que ali havia algo que me puxava. Dentro, além dos objetos que a nota descrevia, um cobertor velho, umas roupas, uma caixinha com algo embrulhado, havia um envelope com uma letra trêmula. O envelope tinha o meu nome. Não escrito por mim, não de jeito nenhum. Era uma caligrafia miúda e precisa. Para o motorista que não sabia que eu tinha partido, iniciou a carta. Eu senti um frio que não é de vento, é de reconhecimento tardio. A carta era curta. Falava de coisas simples. Agradecia pela entrega, pedia desculpas por não ter esperado para abrir a porta, dizia que havia decidido não incomodar ninguém com um velório grande, que deixara instruções para a doação das coisas. Dizia também que se o caminhoneiro sentisse qualquer dor por ter deixado a caixa no portão, poderia prender a respiração e continuar a viagem como eu sempre fiz. Havia um tom de quem resolve as coisas antes de ir. No fim, a carta pedia uma atenção. Se ver minhas coisas na estrada, lembra que não tive medo. Não procure sentido onde só houve paz. E assinava com Lúcia, sem sobrenome. Ler aquilo foi como encontrar uma peça que fecha um quebra-cabeça ao contrário. Todas as perguntas voltaram dobradas, e eu me vi duvidando de tudo que acreditava sobre entrega e destino. Por que o armazém mandou sem remetente? Por que a nota era seca? Por que eu não percebi a ausência da casa quando cheguei? Eu tinha seguido o protocolo, e o protocolo me trouxe até uma casa de luto onde ninguém me esperava. Seria um erro? Seria acerto? Não sei. Só sei que as coisas que achei que eram só serviço começaram a pesar no peito. Na estrada voltei a olhar as placas com outro olhar. Cada quilômetro parecia ter uma memória própria. Faz tempo que eu não durmo direito. No bar, o dono já não me pergunta de onde eu venho. Olha apenas a estrada e diz: todo mundo carrega algo que não é só carga. Às vezes, quando paro em ponto de descanso, vejo o portão da casa na estrada velha na minha mente. Não é de todo mal, não é horror. É um peso tranquilo, quase uma atenção tardia, que não sei como resolver. O final dessa história não tem um grito nem um clarão. Tem uma manhã em que eu, arrumando a cabine, enfio a mão num bolso e encontro a foto que estava presa na cerca da casa. A foto da Lúcia, dobrada com as pontas gastas. Não sei quando foi parar ali, não sei se eu a peguei na primeira visita e guardei sem perceber. O fato é que a foto estava quente, como se alguém a tivesse segurado pouco antes. Olhei a estrada pela janela e senti que havia entregue mais do que um pacote. Eu havia levado um encerramento, um sigilo final. Talvez tenha feito certo, talvez não. Fico pensando ainda no que teria acontecido se eu tivesse insistido em esperar, em interrogar quem abriu a porta, em explicar que o recibo precisava de assinatura. Talvez teria sido só burocracia, talvez teria sido outro tipo de despedida. O que ficou, porém, foi a constatação de que a estrada tem um sentido que a nota fiscal não explica, e que, às vezes, a última entrega é menos sobre a quem chegar e mais sobre o que a gente aceita carregar. Quando fecho o baú por hábito, digo bom caminho para mim mesmo. E agora, de vez em quando, acrescento uma frase boba, como se pedisse licença: vai com cuidado, não deixe nada a mais. Não sei se isso muda alguma coisa. O que eu sei é que há noites em que o rádio solta uma música e eu imagino Lúcia escutando de alguma janela que não existe mais. E nessas noites, eu paro o caminhão num canto alto da rodovia, desço e fico olhando o horizonte até a luz do posto me chamar de volta. Mesmo sabendo que a última entrega pode voltar como lembrança, eu não quero devolvê-la. Não sei por quê. Talvez porque aceitar que ela ficou lá é também aceitar que a vida passa e a estrada continua. Talvez porque, no fundo, faço parte do caminho que leva as coisas até o fim.
E aceitar esse papel é uma forma de companhia que se aprende na contramão do mundo.